Eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite um texto lindíssimo da palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 21. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer a essa igreja do nosso coração, que nos acompanha, apoia, ora por nós há tantos anos. E Rossana e eu estamos especialmente alegres nesses dias pelo projeto Planters, ligado à PMT, que nós temos coordenado, que tem o objetivo de colaborar com plantadores de igrejas nativos, gente da terra, nos locais e países menos evangelizados do mundo. Nós temos, pela graça de Deus, dado treinamento teológico e missionário e acompanhamento a 64 plantadores de igrejas em países na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e na Colômbia, na Amazônia colombiana e brasileira. E nós temos visto assim a boa mão do Senhor, como Deus tem levantado plantadores de igrejas locais nativos em alguns locais mais difíceis do mundo, e Deus tem derramado graça, pessoas vindo a Cristo, igrejas nascendo, louvado seja Deus. Eu cheguei nesses dias de um dos países ali na Ásia, não vou dar detalhes por questões de segurança, mas ali dando um treinamento intensivo para 24 plantadores de igrejas nas montanhas do Himalaia, gente assim de Deus, que ama Jesus, que trabalha dia e noite. Alguns viajaram 3 dias nas montanhas para chegar até o local do treinamento, e tivemos um treinamento ali intensivo ao longo daquela semana. E no último dia da semana, no último dia do treinamento, nós tivemos um partilhar sobre o ministério de cada um, em que cada um daqueles 24 plantadores falou um pouco sobre seus desafios, a sua realidade e a igreja que eles estavam plantando. Eu até anotei, porque ardeu em meu coração. Um deles terminou o seu relatório dizendo assim: tudo é muito difícil e há bastante perseguição, mas Jesus está me ajudando todos os dias. Palavras simples, mas verdadeiras. Tudo é difícil, há perseguição, mas Jesus está me ajudando. Quando, irmãos? Todos os dias. E a promessa que Ele mesmo fez em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias. Essa é mais uma verdade insuperável, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Em 1 Pedro capítulo 2, nós leremos sobre um dos temas centrais da palavra de Deus e da nossa fé no Senhor Jesus, que é a cruz de Cristo. Quando eu era criança, mais ou menos 11, 12 anos de idade, eu ouvia os sermões e ensinos do meu pai e da minha mãe a respeito de várias coisas, e eu tinha as minhas ideias, e eu tinha também as minhas teorias. Eu me lembro que eles pregavam sempre sobre missões, a necessidade de evangelizar todo mundo. E certo dia cheguei em casa, depois de refletir sobre isso, com uma ideia solucionando o problema missionário global. Eu disse: meus pais, eu encontrei a solução. Se Deus destacar um anjo poliglota, que fala assim todas as línguas, que vai de povo em povo se manifestando a cada povo e falando que Jesus Cristo é o Senhor, nós resolveremos a questão missionária no mundo e não mais será necessário enviar missionários. Claro que eu fui depois aprendendo um pouco mais. Sobre a cruz de Cristo, certo dia eu me lembro de ter levantado ao meu pai essa pergunta: por que Deus, sendo todo-poderoso, não poderia perdoar os nossos pecados sem a morte do Senhor Jesus? Por que Ele não poderia nos dar um evangelho sem a cruz? Anos se passaram, eu me lembro muito bem, em uma classe de escola dominical, eu ouvi do meu pai também um ensino sobre a fidelidade de Deus. E eu descobri que essa verdade está atrelada à cruz de Cristo, porque esta é uma verdade insubstituível. Deus é fiel. Quando nós falamos sobre a fidelidade de Deus, primariamente, pensamos na fidelidade de Deus para conosco. E é verdade, Deus é fiel mesmo quando nós permanecemos infiéis. Ele é fiel, é da sua natureza ser fiel.
Mas Deus, quando olhamos no Antigo e no Novo Testamento, vemos que a fidelidade de Deus é primariamente para com o próprio Deus. Ele é fiel a si mesmo, sobretudo, Ele é fiel à sua santidade e Ele é fiel aos seus propósitos. E assim sendo, meus irmãos e irmãs, nós poderíamos perguntar a nós mesmos e à palavra de Deus sobre essa fidelidade do Senhor, a sua santidade e propósitos, para salvar seus filhos que estão perdidos, quebrados, corrompidos pelo pecado, mortos pelo pecado, e trazê-los de volta para a presença daquele que é santo, 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 só seria possível por meio da cruz de Cristo. E é sobre isso que nós iremos refletir nesta noite com a graça de Deus. Fiquemos de pé por mais um momento, lemos juntos a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, nós sabemos que Pedro escreveu essa carta aos cristãos da região da Ásia Menor, que fica ao nordeste do Mediterrâneo, para aqueles que estavam enfrentando terrível pressão, opressão e perseguição. Essa carta, ela tem muitos objetivos, e eu queria apenas destacar dois. O primeiro é ensinar a igreja do Senhor Jesus a glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Ou seja, mesmo debaixo da dor mais aguda, do coração mais abatido, do deserto mais angustiante, é possível nós falarmos com Deus: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, é possível nós falarmos: Senhor Deus, eu não sei por que estou passando por este vale, eu não escolheria esse caminho se eu pudesse assim falar, mas eu estou em tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, um dos objetivos dessa carta é ensinar a igreja de Cristo que nós não devemos esperar cessar o sofrimento para glorificar a Deus. Devemos glorificá-lo enquanto passamos pelo dia mau. É um dos objetivos. O segundo objetivo é fortalecer a fé do povo de Deus, enquanto esse povo de Deus enfrenta dias complicados. Portanto, eu creio que essa carta, ela é para o povo de Deus, é para o meu coração e é também para o seu coração nesta noite. 1 Pedro 2, versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 24, que é o nosso versículo da noite. Todos juntos? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês podem se assentar com as suas Bíblias abertas comigo nesse texto. O apóstolo Pedro, ele trata nesse texto sobre assuntos importantíssimos relativos à cruz de Cristo e à nossa redenção no Senhor Jesus. Nós podemos até mesmo afirmar que esse versículo que nós lemos juntos, que é 1 Pedro 2,24, esse verso é uma espécie de resumo teológico de várias verdades centrais sobre a cruz do Senhor Jesus. E uma dessas verdades, talvez uma das mais claras desse texto, é que a cruz de Cristo, ela é histórica. Ela não é uma experiência mística e surreal, ela não é uma fantasia sobre um significado. A cruz de Cristo não é um simbolismo sobre um fato social ou sobre uma verdade. Observem comigo o versículo 24, diz assim Pedro, e ele faz questão, inspirado pelo Espírito Santo, de deixar esse destaque. Ele diz: ele
refere-se ao Senhor Jesus. Não é outra pessoa, não é outro nome, não é outro tempo, não é uma comunidade, não é toda a igreja, não são os apóstolos, é Ele, o Senhor Jesus. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. A palavra grega aqui para carregar, anáfero, significa levar, carregar, literalmente. E Pedro aqui, usando quase uma redundância, ele diz: ele carregou em seu corpo, no corpo de Jesus, sobre o madeiro. Portanto, havia um corpo, era Jesus, havia um madeiro, era a cruz. A cruz de Cristo é histórica, e nós precisamos relembrar essa verdade bíblica todos os dias. Em épocas em que a fé cristã está sendo diluída pelas filosofias, pelas ideologias, pelas confusões heréticas, nós precisamos relembrar todos os dias que há 2000 anos atrás, Deus encarnado, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi literalmente, historicamente, crucificado naquele madeiro, derramou o seu sangue, morreu para que nós pudéssemos encontrar vida. Jesus morreu, a cruz de Cristo, ela é histórica. Nós lemos nos evangelhos, e se nós conciliarmos os 4 evangelhos, nós vamos ver alguns relatos de todos os escritores a respeito da cruz de Cristo. Jesus foi preso em uma quinta-feira enquanto estava orando no Getsêmani. Foi levado ao Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte judaica em Jerusalém. Ali foi acusado de blasfêmia. Depois foi enviado a Pôncio Pilatos, porque apenas os romanos poderiam sentenciar alguém à morte. Os judeus não podiam fazer isso. Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, que foi devolvido a Pilatos. Jesus finalmente foi sentenciado à morte em um cruel ritual. Foi açoitado. O seu açoite, o seu chicote, feito de madeira, com tiras de couro em suas pontas, pedaços de metal, cortavam não apenas a pele, mas também os músculos do Senhor Jesus, com terrível dor. Ele foi zombado pelos soldados romanos, colocada sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, produzindo sofrimento, produzindo hemorragia. Cuspiram em Jesus, espancaram a sua cabeça. Jesus carregou a própria cruz, talvez a cruz completa, não sabemos, 80 quilos, ou talvez o travessão daquela cruz, cerca de 20 quilos. Ele foi ajudado por Simão o Cirineu. No Calvário, as suas mãos e os seus pés foram fixados naquela cruz, com pregos medindo mais ou menos 13 centímetros cada um. E ali Jesus foi erguido, crucificado, pendurado, e ali permaneceu. Nós vemos que Pilatos ordenou que fosse colocada uma placa sobre a sua cabeça, dizendo que ele era o rei dos judeus. Durante a sua crucificação, Jesus, ele falou 7 frases específicas, sendo a última delas: está consumado, está pago, está finalizado, cumpri a missão. Finalmente, ele entregou o seu espírito ao Pai e morreu. Isto aconteceu há 2000 anos atrás. Especialistas na área da saúde que analisaram a morte por crucificação, eles chegaram a dizer que a morte por crucificação era uma das mais dolorosas e cruéis. O condenado permanecia pendurado com grande dificuldade para respirar. As câimbras eram intensas nos braços, nas pernas, as dores insuportáveis. Os batimentos cardíacos aceleravam devido à exaustão e a perda de sangue. Era uma morte lenta que podia durar algumas horas ou alguns dias. E o condenado, finalmente, ele morria por asfixia, por hemorragia ou por um ataque cardíaco. Jesus morreu crucificado. Essa não é uma narrativa surreal, essa não é uma ideologia cristã, essa não é uma ideia abstrata, este não é um simbolismo de fé, é uma verdade histórica. Deus se encarnou em homem.
em um rompante de paixão por nós. E ali entregou a sua vida, ninguém a tirou. E ali entregou a sua vida naquele madeiro, para que nós pudéssemos viver, porque todos nós nascemos e morremos. Jesus é o único que nasceu para morrer. Morreu naquele madeiro. A cruz é histórica. Pedro não apenas aqui enfatiza essa verdade, essa dimensão histórica da cruz, mas também nos ensina que essa cruz, ela é necessária. Observem comigo uma vez mais o versículo 24. Pedro diz assim: carregando ele mesmo, ou seja, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro. E aqui está uma frase que nós não podemos nos esquecer, irmãos e irmãs. O que Jesus carregou, o que Jesus levou para a cruz, não foram algumas ideias, não foram algumas estruturas eclesiásticas, não foram algumas pessoas, foram os nossos pecados. Não havia outra forma de sermos perdoados sem a cruz de Cristo. Nós fomos tomados pelo pecado que invocou a ira de Deus sobre nós, e Deus Santo não convive com o pecado. Nós estávamos, meus irmãos e irmãs, nós estávamos perdidos, condenados, excluídos, afastados, exterminados. Mas diz a palavra de Deus que, mas Deus, neste rompante de amor, de paixão, de graça, de misericórdia, Ele fez o impensável. Ele enviou o Filho, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é único, aquele que é o Senhor dos senhores, para derramar o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Jesus veio à terra para ser crucificado, Ele se agarrou aos nossos pecados, por assim dizer, sem pecar, para levar e crucificar e finalmente extinguir aqueles nossos pecados em sua cruz, nos livrando da ira de Deus, da ira de Deus. Este era o meio, esta era a forma. A cruz de Cristo não é apenas histórica. A cruz de Cristo, ela foi essencialmente necessária. Às vezes nós não compreendemos tão bem sobre a graça de Deus expressa na cruz de Cristo, porque nós não compreendemos muito bem sobre o pecado. Nós lemos aqui que foram os nossos pecados que foram carregados por Jesus para aquele madeiro, não outras coisas, os nossos pecados. Desde o iluminismo, a sociedade humana passou a falar cada vez menos sobre o pecado e passou a redefinir o conceito social de pecado. O pecado antes era visto como um erro moral, um erro cultural e um erro espiritual. Mas desde o iluminismo, a sociedade humana, ela passou a entender o pecado apenas como um erro moral, como roubar, matar, mentir, corromper, mas não um erro cultural, visto que nesta redefinição, tudo que é cultural deve ser aceito, e muito menos um erro espiritual, pois se não há, nessa perspectiva, um Deus verdadeiro e absoluto contra quem pecar, não pode haver erro espiritual. Portanto, houve um reducionismo, uma simplificação do conceito de pecado. E quando nós, crentes, falamos ao mundo sobre pecado, nós falamos uma coisa, eles entendem outra coisa. Mas quando observamos na palavra de Deus, nós vemos que o pecado, ele tem um poder. O pecado não é apenas uma prática externa, que passa pela nossa vida, em algum momento da nossa história. O pecado é um fenômeno que tem o poder de nos separar de Deus. Eu gostaria de lembrá-los sobre algumas verdades bíblicas a respeito do pecado. E a primeira é esta, que o pecado nos distancia de Deus. Nós lemos em Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem, o que, irmãos? Separação, ou seja, colocam em partes
distantes uma da outra, colocam um muro no meio, colocam um abismo no meio. Os vossos pecados não são as ideias, ou as influências, ou a sociedade, ou o cenário, ou o contexto, ou o amigo. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, o pecado não é apenas uma prática individualizada com consequências temporais. O pecado, biblicamente, teologicamente, é um poder que nos distancia daquele que é santo, santo, santo. Mas não apenas isto. Uma outra verdade: o pecado nos leva à morte. Romanos 6:23, o salário do pecado, o que é, irmãos? É a morte, não é o purgatório, não é uma pena temporária, não é uma repreensão que é dada. O salário do pecado é a morte, ponto final. Ou seja, quando lemos, por exemplo, em Tiago 1,15, depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, diz a palavra, gera a morte. A morte. A consequência cósmica, histórica do pecado é levar o ser humano à morte absoluta. Por isso era necessário um sacrifício absoluto. Uma outra verdade bíblica sobre o pecado nos mantém cativos. Eu gostaria de relembrar a você e a mim nesta noite, que os pecados externos, ou seja, aquelas práticas pecaminosas que podem ser percebidas em nossas vidas, elas são na verdade uma manifestação de uma enfermidade, uma doença interna, um coração corrompido por uma doença que é moral, é cultural e é sobretudo é espiritual, porque o pecado ofende a Deus. E essa é a verdade que nós precisamos resgatar também na nossa evangelização. O pecado não é fazer o mal ao próximo tão somente, não é apenas não contribuir para o progresso da sociedade, não é apenas deixar de ser idôneo e íntegro em seus negócios. O pecado essencialmente ofende o Deus único e verdadeiro. Em Gênesis 6:5, nós vemos que o coração humano está corrompido. Lemos assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o coração humano, ele está corrompido. Não apenas as práticas externas pecaminosas são verdadeiras, e são, mas elas existem porque há uma corrupção arraigada no coração do homem, que tem poder de separar o ser humano de Deus, que é o pecado. Mas não apenas o coração humano está corrompido, a consciência humana também está corrompida. Observem, 1 Timóteo 4:2, em 1 Timóteo 4:2, só um minuto. 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, a maneira como você e eu, nós enxergamos e percebemos a vida, esta maneira está corrompida. Portanto, não apenas o coração humano está corrompido, mas também a consciência humana está corrompida. Nós vemos na palavra também que as emoções humanas estão corrompidas. Em Provérbios 26, 24 e 25, nós lemos assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade, pois o coração está cheio de maldade. O pecado corrompeu até a maneira de nós sentirmos, de nós termos emoções e expressarmos emoções. Não apenas o coração está corrompido, a consciência está corrompida, nossas emoções estão corrompidas.
mas as nossas ações também estão corrompidas. Nós lemos, por exemplo, Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 19 em diante, dizendo: ora, as obras da carne, aquelas tomadas pelo pecado, são manifestas: imoralidade sexual, impureza e liberdinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Um coração corrompido produz ações corrompidas. E foi por isso que Jesus carregou todos os nossos pecados naquela cruz. Sem a cruz de Cristo, você e eu, nós não conseguiríamos nos libertar de apenas um pecado em nossas vidas. Nem um pecado em nossas vidas. Ele levou todos. Abraçou. Ele se agarrou aos nossos pecados. Essa é a ideia do texto, nesse versículo que lemos, em que ele levou em seu corpo todos os nossos pecados. Jesus se agarrou aos nossos pecados sem pecar e os levou para a cruz, nos afastando da ira de Deus. Da ira de Deus. É tão difícil imaginarmos qualquer relato humano que possa minimamente ilustrar o sacrifício de Jesus. Mas vários anos atrás, quando Rossana e eu trabalhávamos ainda na África, entre os concombas, eu tive uma experiência, eu vi um fato, aliás, vivi esse fato durante 2 dias, e eu me lembro que esse fato me levou a pensar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. A Rossana é enfermeira, ela tratava sempre as pessoas que chegavam enfermas na aldeia, e algumas pessoas chegavam da nossa aldeia, outros vinham de aldeias bem distantes, e alguns raros casos ela não conseguia tratar, e esses casos raros, ela dizia, devem ser removidos para o hospital mais próximo. O hospital mais próximo ficava numa cidade chamada Papasse, a um pouco mais de 20 horas dirigindo da nossa aldeia até lá, por muitas trilhas, não havia estradas ali naquela região, naquela época. Era um percurso enorme, e eu só fazia essa remoção de algum paciente em último caso, quando Rossana dizia, não há mais recurso aqui. Eu me lembro que no início de uma tarde, chegou de uma outra aldeia já bem distante, ali a pé, um grupo de pessoas, era uma família, trazendo ali um adolescente, eu não sei precisar a sua idade, vou julgar mais ou menos 15 anos de idade, era um rapazinho. Esse rapazinho havia sido acometido com a raiva canina, a chamada hidrofobia, mas já estava em estado avançado, já havia passado muito tempo. Ele estava, uma cena terrível, gemendo, gritando, se contorcendo e tentando morder todas as pessoas que se aproximavam. Os seus 2 irmãos mais velhos, jovens, mais fortes, tentavam segurá-lo. Os seus pais tentavam amarrá-lo com um pano. Rossana logo detectou que o problema era a raiva canina. Ela disse, querido, não há nenhuma solução aqui, nós vamos orar por ele, mas você precisa levá-lo rapidamente para o hospital. Eram mais de 20 horas, o carro estava pronto, eu mantinha sempre abastecido. Eu disse, nós vamos sair, mas é época de chuvas, muitos lamaçais, as trilhas terríveis, temos que levar o carro o mais leve possível. Não posso levar muitas pessoas, talvez o rapaz e mais uma pessoa que possa acompanhá-lo, que possa segurá-lo ali durante esse percurso, talvez 2 pessoas. Os rapazes que eram irmãos daquele enfermo, do adolescente, eles falaram, nós vamos levar, é o nosso irmão, nós temos força. A mãe logo gritou, não é o meu filho, eu vou segurá-lo, eu preciso acompanhá-lo. E eu me lembro dessa cena. O pai, já mais idoso, ele deu um passo à frente e disse, ninguém mais vai levá-lo, é o meu filho, sou eu. E entrou no carro com o rapaz, e o rapaz se debatia, e mordia, e se contorcia, e gemia, e gritava. E ali eu entrei, começamos aquela terrível viagem. E mais ou menos depois de meia hora,
Logo aquele pai percebeu que não conseguiria controlar o seu filho. Com tamanha dor, tamanho problema, havia apenas uma forma de segurá-lo, sentado naquele banco ali atrás, ela se agarrando a ele. E assim ele fez. Ele se agarrou ao seu filho adolescente, e foi aquelas 20 horas agarrado àquele rapaz que se contorcia, que gritava, e o pai agarrado com o rapaz, somente assim conseguia fazê-lo ficar ali sentado naquele banco, naquele carro, naquela trilha. E ali chegamos finalmente àquele hospital, descemos, falamos do problema, os médicos vieram, as enfermeiras, todos muito carinhosos, pegaram os dois. Eu notei que o pai estava precisando urgentemente ser internado também, porque estava todo doído, mordido, seus ombros, seus braços, seu rosto, cheio de sangue, todo mordido. E eles carregaram o rapaz e carregaram o pai, internaram os dois. Eu parei o carro embaixo de uma árvore, estava cansado, dormi algumas horas, depois voltei e vi que eles estavam sendo bem assistidos e comecei a voltar para casa. E naquele caminho de casa, ali sozinho, eu pensei nisso. De certa forma foi isso que Jesus fez conosco. Ele se agarrou a nós e se agarrou aos nossos pecados, sem pecar. Se agarrou à nossa dor. A dor que ele sentiu foi indescritível. Nós não podemos imaginar o que é carregar o pecado de todo o seu povo naquela cruz. Pecado moral, pecado cultural, pecado espiritual de ofensa a Deus. E se mantendo santo e puro, sem pecar, se agarrou aos nossos pecados naquela cruz. E ali matou os nossos pecados para sempre. E é por isso que nessa noite nós podemos olhar para o Senhor e olhar para a palavra, e nós podemos falar: louvado seja Deus, nós estamos livres. Como lemos em Efésios 2, ainda estamos em guerra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, mas os nossos pecados já foram levados pelo Cordeiro Jesus para aquela cruz e foram mortos naquela cruz. Nós somos livres. E talvez seja esta uma verdade teológica e prática que o inimigo tenta a todo custo desviá-la de nós. Ele quer nos manter com uma ideia de cativos. Pessoas que são salvas, mas são cativas, permanecem cativas, mas esse poder tremendo do pecado foi quebrado e já derrotado pelo Cordeiro Jesus 2000 anos atrás. Portanto, a cruz de Cristo não apenas é histórica, mas a cruz de Cristo, ela foi necessária. É o único meio. Mas, louvado seja Deus, nós somos livres. Nós somos livres. Versículo 24 nos ensina algo mais. Nos ensina que a cruz de Cristo não é apenas histórica e necessária, mas ela é vida. Observem comigo, versículo 24. Carregando Ele mesmo, que é Jesus Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, que é a cruz. Carregou o que, irmãos? Os nossos pecados. Mas havia um propósito. Não carregou os nossos pecados para cumprir uma liturgia divina tão somente. Havia um propósito. E o propósito é para que nós, eis o propósito, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Você pode falar comigo? Vivamos para a justiça. Vivamos para a justiça. A morte de Jesus nos deu vida. Ele desceu à terra para que pudéssemos subir aos céus. Nós nascemos e morremos. Ele nasceu para morrer. Os nossos pecados crucificados e derrotados, Jesus assim fez para que vivamos para a justiça, ou seja, sejamos justificados e assim tenhamos vida. Nós somos vivos e seremos eternamente vivos por causa do sangue do Cordeiro Jesus. E este é o mistério da cruz: morte para Jesus e vida para os mortos.
Mas para entendermos um pouco mais sobre esse conceito de cruz que dá vida, talvez pudéssemos voltar um pouco mais ao tempo, na época de Abraão, Gênesis capítulo 22. Você se lembra da história? Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele recebe de Deus uma palavra: eu desejo que você sacrifique Isaque. Não faz sentido. Isaque foi a promessa de Deus, Isaque foi o presente de Deus. Deus quer retirar o presente que Ele mesmo deu, mas Abraão, pela graça de Deus, ele cria. Ele não entendia, mas ele cria. Ele não entendia porque ele até criou uma teoria. Ele disse: eu vou sacrificar Isaque, sabendo que Deus pode até mesmo ressuscitá-lo. Era teoria, ele criou isso somente. Fazia um pouco sentido, porque Deus pedir Isaque para ele não fazia sentido, mas ele cria. E ele respondia como aquele que tem o coração cheio de fé: eu não entendo o significado, eu não sei qual é o caminho, não entendo o que me espera amanhã, mas eu confio em Deus. Deus me colocou aqui, Deus me mandou naquele caminho, Deus me pediu alguma coisa, eu obedecerei porque eu confio em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos confiar no Senhor sem entender a lógica da coisa, porque muitas vezes não entendemos a lógica da coisa. Eu falava ontem em João Pessoa sobre isso. Eu falei: Deus, no meio missionário nós vemos isso todos os dias. Deus manda gente urbana para trabalhar nas matas, Deus manda gente rural para trabalhar nas metrópoles, Deus manda gente introvertida e tímida para falar com multidões, Deus manda gente doente para trabalhar onde não há hospital, Deus manda gente com fobia de água para trabalhar na Amazônia. E Deus faz isso todos os dias, por muitos motivos. Talvez um dos motivos seja este: fortalecer a nossa fé. Por algum motivo nós somos chamados nesta vida a viver pela fé. Essa é a única vida do crente, essa é a única jornada do crente, viver pela fé. E muitas vezes a vontade de Deus não fará tanto sentido para nós. Talvez você não more na casa dos seus sonhos, mas foi Deus quem o colocou ali. Talvez o bairro onde você mora, o condomínio que você habita, não fosse a sua primeira escolha, foi Deus que o colocou ali. Talvez o seu emprego, a sua equipe de trabalho, talvez a sua história econômica, financeira, talvez até mesmo a sua família não te agrade tanto, mas foi Deus quem o colocou ali. Meu irmão, minha irmã, pare de reclamar, pare de murmurar. Onde Deus o colocou, floresça. Deus tem motivos que nós não sabemos, e eu não sei se um dia saberemos. Eu ouço alguns pregadores dizendo: nós saberemos, perguntarei a Jesus. Não sei se saberemos, mas nós sabemos de uma coisa: fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. E lá está Abraão, e Deus disse: é Isaque. No capítulo 22, no versículo 5, encontramos Abraão seguindo para sacrificar Isaque com seus servos ao redor. E Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui, eu e o moço era Isaque, iremos até lá, e depois de haver adorado, voltaremos. É a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não o ato de adoração, mas a palavra adoração, a primeira vez. E na primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não havia corais cantando, não havia pastores pregando, não havia liturgia escrita, não havia igreja reunida, mas havia um altar em que alguém entregava tudo a Deus. Havia renúncia total, havia entrega absoluta. Havia um pai dizendo: eu não entendo nada disso, mas confio no Senhor, é teu, Senhor, até o meu filho. E Abraão, cheio de fé, sem entender, mas confiando em Deus, se prepara para sacrificar Isaque. Isaque, menino esperto, ele pergunta a seu pai: mas meu pai, tem aqui o fogo e ali a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, a resposta dele inspirada por Deus, a resposta dele não foi: eu não sei,
não foi, não faz sentido, não foi, coitados de nós. A resposta de Abraão foi: Deus proverá, Deus proverá. E no momento certo, Deus disse: pare Abraão, não é Isaac, é só para você entender, para alimentar a sua fé, e outros entenderão de maneira mais completa. Não, Isaac, é um cordeiro, o cordeiro eu trouxe, ele está ali, preso no arbusto pelos seus chifres. E ali Abraão toma o cordeiro, e ele imola aquele cordeiro no lugar do seu filho Isaac. Centenas de anos se passaram, e ali encontramos João, em um deserto, cercado de pessoas, e nós lemos em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e João disse: eis, o que, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provisão do Senhor. Deus sempre provê. Se Deus, provedor, Ele proveu o próprio Filho em sacrifício por nós, o que mais Ele não proveria? Estamos em boas mãos. Se recebemos de Deus o seu único Filho entregue com provisão, sacrifício por nós, o que mais Ele não nos daria? Estamos em boas mãos. Você pode ir para a sua casa hoje à noite e pregar essa palavra ao seu coração, colocando de fora qualquer ansiedade, qualquer dúvida, qualquer confusão, qualquer angústia, e lá na sua cama, sozinho você e Deus, você diz: Deus proverá, porque Ele proveu o mais difícil. Deus proverá. Eu estou em boas mãos. A cruz de Cristo é histórica, é necessária, a cruz de Cristo é vida, mas finalmente há uma última frase nesse versículo 24. Estão percebendo que é um resumo teológico sobre a cruz de Cristo? Nós lemos assim: carregando Ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, que é a cruz, os nossos pecados que nos separam de Deus, para que nós, havia um propósito, mortos para os pecados, era o nosso estado, vivamos para a justiça. Somos vivos em Cristo. A frase última, final é esta: por suas chagas fostes sarados. Ah, que frase linda. Louvado seja Deus que Ele revelou essa última parte, porque a cruz de Cristo não é apenas histórica, necessária, e não apenas é vida. A cruz de Cristo também, ela é cura. E eu gostaria de explicar: nós não somos apenas eternamente salvos, somos redimidos, salvos, sim, mas não somos apenas eternamente salvos, nós somos eternamente curados. Nós somos eternamente livres do pecado e qualquer implicação do pecado em nossas vidas. Isso é fantástico. Ou seja, Deus não apenas pegou um povo quebrado e falou: eu vou manter esse povo quebrado salvo para toda a eternidade. Mas Deus não nos mantém quebrados, Ele nos restaura um a um e o fará de maneira total, profunda, absoluta, inimaginável por nós, porque nós não sabemos como é viver sem o pecado, nós não sabemos como é viver sem a tentação, nós não sabemos como é viver sem o mal ao nosso redor, mas nós saberemos porque pelas suas chagas fomos curados. E ele se refere, nesse texto, Pedro, a Isaías capítulo 53, deixar aqui um dever de casa para vocês, amanhã leiam o capítulo inteiro, de Isaías 53, eu lerei apenas os 5 primeiros versículos. Diz assim, isso 700 anos antes de Jesus, Isaías, inspirado por Deus, dizia: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhamos para Ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
700 anos antes de Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E agora, irmãos, mas foi Ele traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, a ira de Deus sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode falar comigo? Fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não apenas nos salva, Ele nos cura. Ele nos cura. Eternamente curados. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas dores. Eu queria destacar nesse momento que nós vivemos na terra com a esperança nos céus. Não é assim, irmãos? Assim deve ser a nossa vida. Vivemos nessa terra, interagimos com tudo nessa terra, mas nossa esperança está nos céus. Fomos manchados pelo pecado, mas nós aguardamos vestes puras. A nossa confiança é imperfeita, mas um dia nós confiaremos de maneira plena e absoluta. O nosso amor é limitado, mas um dia nós aprenderemos com aquele que é amor, a nós amarmos perfeitamente. Aqui nessa terra, quebramos, mas seremos restaurados. Sofremos, mas seremos consolados. Choramos, mas nossa lágrima será enxuta. Adoecemos, mas seremos curados. Caímos, mas um dia seremos eternamente redimidos. Redimidos. Porque a cruz de Cristo não é apenas vida, a cruz de Cristo não é apenas salvação perpetuada, a cruz de Cristo é também cura. E à medida que nós vivemos nessa terra com os olhos nos céus, nós passamos a cada dia já a experimentar a cura de Cristo em nossas vidas. Ele vai nos tratando, Ele vai nos curando, Ele vai nos ensinando algo novo, e nós pensamos, por que demorei 30 anos para aprender isto? Ele vai mexendo com uma área da nossa vida que é uma área secreta, que ninguém tocava, nem nós mesmos, nem o Senhor. Ele mexe nessa área. Esse processo tem nome na palavra de Deus, chama-se santificação. Santificação é nós já experimentarmos em vida terrena o processo de cura que o Senhor tem preparado para nós, que será cura absoluta e eterna nos céus. Isso é santificação. Eu queria finalizar falando com vocês sobre isso. Qual é a área da sua vida perante a cruz de Cristo, que matou os seus pecados e que cura e está curando o seu povo para curá-lo de maneira absoluta nos céus? Qual é a área da sua vida nesse momento que precisa de transformação, de quebrantamento, de perdão, de um ajuste de Deus, de uma mudança radical? Talvez um orgulho, uma vaidade, um desejo, uma inclinação, uma tendência, uma prática pecaminosa. Qual é a área do nosso coração que precisa de um toque de Deus? E algo lindíssimo, e eu não poderia deixar de falar sobre isso, é que essa cruz de Cristo, ela é histórica, ela é necessária, ela é vida, ela é cura, mas não apenas para nós. Nós lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que Ele mesmo, Ele comprou para Deus com o seu sangue, é a cruz, com o seu sangue, pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nesses dias lá na Ásia, dando esse treinamento para os plantadores, um deles falou, eu não sei porquê,
Mas nós chegamos ali naquelas montanhas do Himalaia, em algumas daquelas aldeias, e quando nós falamos sobre a cruz de Cristo, alguma coisa começa a acontecer. E eu vi pessoas que eu pensei que nunca deixariam as suas religiões e práticas tradicionais se quebrantarem, entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Esse plantador diz: eu nem sei falar bonito, eu nem sei falar de maneira assim, tão organizada, estou aprendendo, estou anotando. Mas quando eu falo, eu leio na palavra, que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê, alguma coisa acontece. É porque é plano de Deus atrair para Ele e retirar do domínio do pecado pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Nós não sabemos quem são eles, sabemos que estão espalhados por aí. Por isso que nós oramos, por isso que nós pregamos, por isso que nós enviamos, por isso que vamos, para ver aqueles a quem o Cordeiro comprou com seu sangue. Vamos orar? Fique de pé comigo nesse momento. Eu gostaria que você orasse pela sua própria vida. Eu gostaria de sugerir talvez 3 pontos para a sua oração, 3 temas. O primeiro é gratidão. Eu creio que depois de lermos esse texto, nós não podemos orar sem começar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado pela cruz de Cristo. O segundo motivo de oração é descanso. Se o primeiro é gratidão, você vai orar agradecendo a Deus. Eu gostaria depois que você transitasse nessa oração para pedir ao Senhor que Ele te ajude, eu farei o mesmo, que Ele me ajude, a de fato eu descansar em suas mãos, sabendo que o preço já foi pago. Podemos descansar no Senhor. E a minha oração é essa, que nós saímos daqui descansados em Deus. Você que está aflito, sobrecarregado, ansioso, confuso, descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. O Senhor proverá. O primeiro tema da nossa oração vai ser gratidão. O segundo será descanso. O terceiro tema será proclamação. Porque se nós, olhe para mim nesse momento e pense comigo, se nós verdadeiramente cremos nisso que nós lemos, eu estou falando liturgicamente cremos, verdadeiramente, em nosso coração, em nossa alma, se verdadeiramente cremos nisso que nós lemos na palavra de Deus, nós não podemos nos calar. Porque do outro lado da sua rua, do seu condomínio, da sua cidade, aqui nessa região de São Paulo, do outro lado do mundo, aqueles que pouco ou nada ouviram e aqueles que ainda não caminham com Jesus. Nós não podemos nos calar. Gratidão, descanso e proclamação. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, exaltado seja Cristo. Não merecemos nada, o Senhor nos deu tudo, não fizemos nada, o Senhor operou tudo. Obrigado, ó Deus, pelo Teu rompante de amor para conosco, pelo Teu arroubo de paixão que nos chamou pelo nome. Nós que o desprezamos, nos afastamos do Senhor, nossos pais caíram e nós também. Nós que andamos nas trevas, dominados pelo pecado, corrompidos pelo pecado, mortos pelo pecado, não tínhamos nada a fazer, nada a falar, mas o Senhor, por um amor inconcebível, inimaginável, o Senhor nos chamou de volta. Nos chamou de volta para a Tua presença, o Senhor que é santo, santo, santo. E para isso, ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor fez o impensável, enviou o próprio Filho, Ele entregou a vida,
e derramou o sangue, se agarrou aos nossos pecados para nos livrar da tua ira, e somos livres. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E, ó Pai, nisso que cremos, nisso que o Senhor mesmo fez em nossas vidas, nós queremos também aprender a descansar, porque estamos nas mãos do Deus que é fiel, estamos nas mãos daquele que tudo provê. Ó Pai, mesmo aqueles que porventura aqui nesta noite na igreja, ou aqueles que nos acompanham na internet, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é Deus, estamos em tuas mãos, podemos descansar, e nós descansaremos como um ato de fé. Retire, ó Deus, em nome de Jesus, toda ansiedade do nosso coração, e medo do nosso coração, e angústia do nosso coração, porque nós temos um Deus que é fiel. O Senhor nos ajude a proclamar essa verdade. Nos livre, Senhor Deus, dessa cegueira mundana que nos leva a nós darmos mais atenção a um modelo novo de celular, uma roupa nova para uma festa, do que a falarmos do nome acima de todo nome para aqueles que estão perdidos, em trevas, desesperados. Senhor Deus, desperta o teu povo para a proclamação em nome de Jesus. Em nossa casa, rua, condomínio, nessa cidade, nos confins da terra, entre aqueles povos, línguas, tribos e nações que nada sabem do Senhor Jesus. Desperta o teu povo, envia o teu povo. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela cruz. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.